Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje, o episódio de número 24, nós vamos falar sobre descalculia. Se você acha que existe alguma profissional, alguma colega, psicopedagoga, pedagoga, ou alguma mãe, algum pai, alguém que você acha que se interessa por esse conteúdo, encaminha aqui a nossa live para que mais pessoas, venham participar, sejam informadas sobre esse assunto que é tão pouco falado, né? Bom dia, Thier, bom dia, Mari, bom dia, Mara. Hoje a gente vai falar sobre um transtorno de aprendizagem que é pouco falado, né, nas redes sociais. Tem uma dificuldade enorme da gente fazer a avaliação, né? As crianças são ainda subdiagnosticadas porque existe, né, na cultura brasileira ainda uma dificuldade bem significativa referente, né, a aprendizagens dos conceitos matemáticos, do raciocínio lógico-matemático, e geralmente as pessoas tendem a ter dificuldades na matemática, né? Eu fui uma dessas pessoas que tinha aversão à matemática, que tinha dificuldades com matemática, mas não necessariamente tinha um transtorno de aprendizagem. Eu tenho um transtorno de aprendizagem, né? A minha dificuldade de aprendizagem estava muito mais relacionada aos métodos, às mecânicas, às estratégias que eram utilizadas para o ensino da matemática. Então, hoje a gente tem no Brasil questões bem importantes para a gente falar hoje, que é a respeito do ensino, né? Da metodologia do ensino da matemática na educação infantil, no ensino fundamental 1, e essa dificuldade dos professores, né, elaborar estratégias mais dinâmicas, mais lúdicas e ter o conhecimento, né, de base do ensino da matemática mais aprofundado, faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade do professor ensinar e das crianças aprenderem os conceitos, o que dificulta também a gente pensar na possibilidade de um transtorno de aprendizagem referente à matemática, né? Então, a descalculia hoje ela é subdiagnosticada porque muita gente tem dificuldade em matemática. E as dificuldades em matemática muitas vezes são esperadas pelos professores, porque sabe que todo mundo tem dificuldade com matemática mesmo, né? Então, às vezes, aquela dificuldade ela vai passando, vai evoluindo, vai ficando mais persistente e a gente acaba, né, aí deixando passar uma questão importante, né, que é o diagnóstico precoce dessa criança, desse adolescente. Então, muitas vezes, essas dificuldades, elas se arrastam até o ensino fundamental 2, se arrastam até o ensino médio, né, e vão fazendo, né, com que essa pessoa se distancie da matemática e dos conceitos matemáticos, né, do que demanda raciocínio matemático dessa pessoa, tá? Bom dia, bom dia! Vou tomar meu cafezinho. Já tomaram café? Já fizeram o cafezinho de vocês? Bom dia, Farnelli! Bom dia, Carol! Bom dia, Alessandra! Todo mundo por aqui? Como é o nosso hábito aqui no Café com Psico, os comentários, as sugestões e as dúvidas, né, são livres, estão abertos aí, os comentários estão abertos, podem ficar à vontade para contribuir, para perguntar, para sugerir aí nos comentários, tá bom? Lembrando que a nossa live vai ficar salva, tanto aqui no Instagram, quanto, né, lá no podcast, nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, quanto no YouTube. Você pode me encontrar no YouTube ou nas plataformas de áudio como Café com Psico. Aí você não vai procurar Jucimara Gomes, você vai procurar Café com Psico, que você acha lá, tá bom?
Síbia colocou, estou com café e pão tão prontinho. Muito bem. Hoje eu tô só com café. Acordei cedo e aí agora eu tô só com cafezinho. Vamos lá, gente? A gente vai falar hoje sobre descalculia. E começando a falar sobre o que é a descalculia, né? A descalculia é um transtorno específico de aprendizagem, né? Com prejuízo na matemática, né? No domínio da matemática. E aí, a gente precisa, né, desmistificar a relação entre dificuldade e transtorno. As dificuldades, a gente já tem uma live sobre isso, né, sobre as diferenças entre dificuldades e transtornos. As dificuldades de aprendizagem, elas são externas ao sujeito, né? As dificuldades de aprendizagem não têm a ver com as questões de ordem biológica, neurobiológica e neurodesenvolvimentais. As dificuldades, elas são os primeiros sinais, são os primeiros sintomas, né? O que as pessoas conseguem ver externamente aquela pessoa, né? Então, é como o transtorno se manifesta. Mas a ordem dessas dificuldades é que vai caracterizar ou não um transtorno de aprendizagem. A descalculia, ela entra dentro dos transtornos específicos de aprendizagem, mas a gente também entende como um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que do neurodesenvolvimento? Porque ela aparece nos primeiros anos de vida escolar da criança e são de ordem, né, neurobiológica, tá? Então, antes da gente pensar nas características, né, na caracterização, nos sintomas, em como a gente pode avaliar, a gente precisa entender se essa dificuldade é de ordem metodológica, pedagógica, né, de estratégia, ou se essa dificuldade é uma dificuldade persistente, né, no processo de aprendizagem, né, de desenvolvimento dessa criança. Essa dificuldade na matemática, ela não pode ser justificada por outras condições, por outras alterações neurológicas, né, sensoriais, motoras ou cognitivas. Então, a gente precisa, né, entender que alguns quadros neurológicos, alguns diagnósticos relacionados à cognição, né, como a deficiência intelectual, por exemplo, as crianças podem ter dificuldades no raciocínio lógico-matemático, né, na condução dos fatos matemáticos, mas que não necessariamente esteja ligado a um transtorno de aprendizagem específico, tá? Antes de mais nada, é importante que a gente descarte essas possibilidades, né? E possibilidades de alterações também relacionadas à visão, à audição, para saber se as dificuldades que essa criança está tendo em matemática são dificuldades de ordem sensoriais, porque ela não está enxergando direito e tudo mais. Então, geralmente, quando as crianças aparecem aqui no consultório com dificuldades específicas de aprendizagem, uma das minhas primeiras perguntas às famílias, né, é se já testou visão e audição. Se não testou, a gente encaminha para essa testagem oftalmológica, né, de acuidade visual, a testagem, né, com o profissional de fonoaudiologia para ver essa questão, né, da audiometria, do processamento, para saber se realmente a gente pode descartar essa possibilidade e pensar em uma possibilidade de um transtorno de aprendizagem específico, tá? Em qualquer uma delas. Tanto dislexia quanto disgrafia e descalculia, tá? É importante que a gente descarte outras condições. Além do mais, a criança ou adolescente precisa, ou a pessoa, né, porque pode ser diagnosticado tardiamente, precisa apresentar dificuldades no domínio do senso numérico, dos fatos numéricos e dos cálculos por pelo menos 6 meses. Então, essas dificuldades, além de não ter ordem externa, né, pedagógica, metodológica, elas também precisam persistir por um tempo considerável.
e geralmente a gente usa o tempo de 6 meses para começar, né, a pensar numa hipótese diagnóstica de transtorno específico de aprendizagem. Na hora da anamnese, a gente precisa se atentar a esse tempo, né? Quanto tempo essa criança vem apresentando essas dificuldades, tá? Então, o rendimento com relação à matemática dessa criança é um rendimento mais baixo, mais abaixo do esperado para a idade cronológica dela e para o nível de instrução dessa criança, né? Para o nível de escolaridade que essa criança se encontra. Além do que a gente precisa ter um desempenho, né, matemático bem abaixo do esperado mesmo. Deixa eu ver mais. E as experiências, né, também as oportunidades pedagógicas, as oportunidades de aprendizagem também precisam ser levadas em consideração. Se é uma criança que tem 7 ou 8 anos e nunca frequentou a escola, nunca foi apresentada, né, às funções matemáticas, aos símbolos, aos números, ela vai ter dificuldade. Então, a gente precisa também prestar atenção nas oportunidades. Né? Se essa criança é uma criança que teve oportunidades de aprendizagem adequadas, entrou na escola numa idade interessante, adequada, e já teve oportunidades de aprendizagem quanto àquilo, aí sim a gente vai começar a pensar num transtorno de aprendizagem, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, das questões relacionadas à nomenclatura. A nomenclatura, ela vai variando de acordo com o manual, de acordo com o jeito que você estuda. Você pode encontrar transtorno específico de aprendizagem de matemática, você pode encontrar descalculia, ou você pode encontrar aqui no CID-11 transtorno de aprendizado do desenvolvimento com comprometimento da capacidade matemática, tá? Então, no DSM-5, a gente tem transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática, né? E ele diz que é um transtorno do neurodesenvolvimento. E já no CID-11, que começou a entrar, que entrou em vigor agora, né, em 2022, em janeiro de 2022, a gente tem uma nomenclatura específica como transtorno do aprendizado do desenvolvimento com comprometimento da capacidade matemática, tá? E aí, no CID-5, doida, no DSM-5, a gente tem níveis de gravidade, de leve, moderado e severo, né, para todos os transtornos de aprendizagem. E o manual, né, leva em consideração os comprometimentos dessa criança, as limitações que ela apresenta e bem como as dificuldades em evoluir, né? Então, é importante que a gente trabalhe. Eu não gosto de trabalhar na perspectiva de gravidade, porque quando eu avalio e quando eu monto um planejamento interventivo, eu acho mais importante a gente sim considerar as dificuldades, mas considerar as habilidades, o que essa criança já sabe, o que ela tem de concreto, para a partir daí montar um plano de intervenção, tá? Então, a nomenclatura vocês podem achar diferentes, mas é a mesma coisa, tá? Se procurar descalculia, você vai encontrar, só que se você tiver um manual físico, vai demorar um pouquinho para você encontrar com a palavra descalculia, tá? Então, transtorno específico de aprendizagem, e eles entram, né, como transtornos de aprendizagem, e aí eles são subdivididos de acordo com a área que eles afetam, tá? A caracterização, né, são dificuldades para dominar o senso numérico, fatos numéricos e de cálculo, e as dificuldades do raciocínio lógico-matemático. De forma geral, essas dificuldades, a criança inicialmente tem dificuldades para estimar quantidades, por exemplo, né? Contar de frente para trás, lembrar números, tem dificuldades relacionadas à memória de trabalho, né? Memória operacional, de manusear esses números, dificuldades posicionais, tem dificuldade de entender o zero à esquerda e o zero à direita.
Tem questões relacionadas à lateralidade também, né? Esquecer as estratégias de mais, de menos. É uma criança que usa muito os dedinhos para contar, né? E essas dificuldades, elas são bem persistentes. Geralmente, a pessoa que tem descalculia, ela apresenta comportamentos de fuga na hora de fazer atividades relacionadas à matemática. Então, apresenta ansiedade, apresenta níveis, né, de ansiedade bem consideráveis quando vai realizar uma prova de matemática, um trabalho de matemática, na aula de matemática, né? Então, é importante a gente começar a pensar também que, às vezes, essa dificuldade não é uma dificuldade muito persistente, tão acentuada ou tão discrepante, né? As habilidades dessa criança não estão tão discrepante com relação às outras crianças. Mas esses aspectos emocionais precisam ser levados em consideração em sala de aula. Então, a gente, psicopedagogos, precisamos, né, lembrar na hora da visita, de pesquisar, de perguntar na hora da visita escolar, de perguntar sobre esses aspectos emocionais. Como é que essa criança, né, se comporta, se relaciona, como é que ela demonstra, né, estar, se ela está à vontade, se ela está confortável na sala de aula, na disciplina de matemática, né? Então, um dos principais sintomas, né, características, e que se tiver professores aqui, né, é importante a gente pensar nesses níveis de ansiedade, né? A criança, ela fica mais inquieta, ela fica mais agitada, ela fica nervosa, existe uma labilidade de humor, ela fica um pouquinho mais irritada, porque ela não consegue aprender, né? Então, muitas vezes ela está ali se esforçando para aprender. O desempenho, né, acadêmico dela, o rendimento ainda não baixou consideravelmente, ainda não existe uma discrepância gigante entre ela e as outras crianças, mas existe uma ansiedade, uma inquietação, uma irritabilidade. Então é importante que a gente fique de olho nesses aspectos, né, afetivos, né, emocionais também, porque geralmente os transtornos de aprendizagem afetam, né, a ansiedade e principalmente a autoestima dessas crianças pela questão do desempenho e do rendimento escolar, certo? Então, antes da gente pensar na caracterização, nos sintomas, é importante a gente perceber como essa criança se comporta com atividades e na aula, né, de matemática, né, com atividades, com brincadeiras que exigem dela raciocínio lógico, pensamento matemático, né, senso numérico, pensar os fatos numéricos. Então, geralmente essa criança fica um pouco mais ansiosa, mais agitada quando na sala de aula tem uma atividade com bingo, tem um dominó de adição, de subtração, ou tem alguma questão relacionada a números, a contagem, a senso numérico, tá? E aí, falando ainda, né, de modo geral, dessa sintomatologia, dessas caracterizações, a gente lembra também das questões relacionadas aos cálculos de fato, né? Essas crianças têm dificuldade na contagem, têm dificuldade na nomenclatura, né? Nomear os números, de pensar os números de forma abstrata. Então, essa criança, ela já começa a dar indícios, a apresentar, né, questões importantes para a gente observar já na educação infantil. Então, é importante que a gente observe essa criança e é importante a gente falar sobre descalculia, né? Porque a matemática é uma disciplina que muita gente tem dificuldade. Na nossa escola, né, ainda assim a gente tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade, e aí fica todo mundo tem dificuldade, o Joãozinho tem uma dificuldade maior, tá ok, tudo bem, e aí essa criança vai baixando esse rendimento, vai sendo retido ali nos anos escolares, né, e vai evoluindo, né, para uma situação, né, bem complicada. Então, as dificuldades de aprendizagem
quando não tratadas, né, quando não mediadas, elas podem sim evoluir e ficar um tanto quanto mais graves. E graves como, Jussi? Grave porque essa criança apresenta limitações importantes, apresenta prejuízos importantes. E na matemática, quando os anos vão passando, as dificuldades, né, o que é exigido dessa criança, vai aumentando também. E ela precisa ter construído anteriormente esses conhecimentos, né? Como se fosse uma escadinha. A gente precisa, antes de aprender a somar, a gente precisa aprender a contar, aprender os números, aprender a sequência dos números, né? Então, antes mesmo da criança aprender o nome do número, antes mesmo dela aprender que aquele símbolo gráfico que está lá, representa uma quantidade, ela já sabe contar, porque tem as musiquinhas e tem toda uma questão de ritmo e tudo mais, né? E aí a gente precisa ficar atenta a essas questões logo no início, logo na educação infantil e nos sinais precoces, tá? Então, quando a gente fala em intervenção precoce, muitas vezes a gente liga à TEA, né, o transtorno do espectro autista, que precisa sim ter uma intervenção precoce. Mas, quando a gente fala de desenvolvimento infantil no geral, a gente precisa sim agir precocemente. Porque lá na frente, essa criança vai acumular prejuízos, né? Vai fazer uma cascata de prejuízos que vai prejudicar ela muito mais, né? Então, é importante que a gente conheça o transtorno, que a gente conheça a criança, para que a gente comece a intervir o mais rápido possível, tá? Tô falando rápido demais? Acho que não, né? Ninguém se manifestou. Vamos lá. A descalculia, ela pode sim apresentar sintomas, né, na educação infantil. E aí, os primeiros sintomas que vocês vão escutar agora, né, barulhos de furadeira, barulhos de martelo, porque estamos com uma obra aqui no fundo. Foi a semana inteira assim, mas me perdoem. Passem aí, né, uma borrachinha aí auditiva nesses ruídos, tá? Se vocês escutarem. Voltando aqui, a gente tem sim, né, sinais importantes na educação infantil. Então, essa criança lá na educação infantil, ela vai ter dificuldade para aprender a contar. Então, sabe aquela criança, a criança lá, 3 anos, 2 anos, ela começa a contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí essa criança, ela tem dificuldade nessas brincadeiras que exigem essas contagens. E aí ela faz 1, 3, 4, 5, né? Isso é esperado no desenvolvimento infantil, porque ela ainda está aprendendo. Mas uma hora ela aprende essa sequência. E aí, lá na educação infantil, a gente ainda sem trabalhar os símbolos, a gente sem trabalhar os nomes, as quantidades, essa criança começa sozinha, né, a fazer isso, né, a perceber, a ter percepção numérica de acordo com o que ela já aprendeu, né? Então, a gente tem, né, de 1 a 3, depois de 1 a 5, depois de 1 a 10. E isso é importante. Se essa criança ela apresenta dificuldades para contar e para fazer essa sequência, a gente já precisa ficar de olho, tá? Reconhecer os padrões simples. E aí, os padrões simples de formas geométricas, de cor, de percepção visual. Então, muitas vezes, muitas crianças têm dificuldades lá na identificação das formas geométricas, naquelas atividades de encaixe, de maior e de menor, né? E a gente, não, tá aprendendo, é assim mesmo. É assim mesmo, mas essa dificuldade, ela precisa ter um fim, ela precisa sanar, né? A criança precisa evoluir, essa dificuldade precisa passar para ela passar para o próximo passo, para a próxima etapa. Tá? Então, essa dificuldade no reconhecimento dos padrões, de fazer justaposição, por exemplo, né, de fazer pareamento, aí já é um sintoma, um sinal importante para a gente considerar, tá? Então, nem que ela não saiba o nome da figura, mas que ela identifique e coloque os iguais, por exemplo, isso é importante. Maior e menor.
o grande ou o pequeno, né? Que a gente não trabalha na educação infantil com esses conceitos de maior, menor, muito cedo. A gente vai o grande, o pequeno, né? Então, quando a criança tem dificuldades de ordem, de percepção, né? De formas simples, de padrões simples, aí a gente já precisa também ficar de olho, tá? Outra coisa na educação infantil que é importante é entender que a criança tem dificuldade, é entender o significado do numeral. E aí já de começar lá na educação infantil, de discriminar, né? Quando vê o numeral ou quando escuta o numeral, né? Fazer essa relação entre o número escrito e o número falado. E depois disso, na quantidade, né? De perceber a quantidade. E ainda, né, na educação infantil, a gente tem a dificuldade de entender o conceito de numeração, né, da quantidade em si, de ver lá 3 bolinhas e ir lá contar, dizer, tem 3, né, 1, 2, 3 bolas, e isso é importante, tá? Ju, se a gente precisa exigir habilidades matemáticas na educação infantil, sim, existem preditores e a gente precisa trabalhar esses preditores para que no ensino fundamental essa criança não tenha dificuldade, né? Então, esses preditores todos de habilidades matemáticas, de raciocínio lógico, de planejamento, precisam ser trabalhados na educação infantil para a gente fazer base para o ensino fundamental. E se essa criança demonstra dificuldades já aí no ensino desses preditores, aí a gente já precisa ficar de olho, né? Tem algumas atividades, eu trouxe um livro, não é exatamente sobre dislexia, porque a gente tem poucos livros sobre dislexia, sobre descalculia, né? A gente tem poucos livros sobre descalculia e geralmente a gente encontra nos livros, né, eles todos juntos, todos os transtornos de aprendizagem juntos. Eu vou tentar pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre descalculia para trazer um livro para vocês, mas o livro que eu vou trazer hoje é a respeito de conceitos matemáticos na educação infantil, que é importante, né? E tem algumas estratégias que eu acho super interessante da gente trabalhar, que aí a gente vai começar a perceber esses sinais precoces nessas crianças, tá? Deixa eu ver aqui, a Alessandra colocou. Infelizmente, as escolas só dizem que cada criança tem seu tempo e que tem que esperar esse tempo, e não se atentam à observação. Então, essa frase é o perigo para todas as crianças, independente da condição que elas estejam, né? Essa frase de cada criança tem seu tempo, ela é entendida. Eu fiz um post ontem sobre os fatores de risco, né? Sobre o desenvolvimento infantil, falando sobre os fatores que impactam o desenvolvimento infantil, que há fatores, né, intrínsecos, que são biológicos, que são das pessoas, e de fatores extrínsecos. Esses fatores intrínsecos e extrínsecos, biológicos e ambientais, favorecem, né? Então, interferem positivamente ou interferem negativamente no desenvolvimento de uma criança. Essa variedade, né, essa diversificação no ambiente e em questões biológicas de uma criança para outra é o que faz o desenvolvimento de cada uma ser individual e ser único. Aí as pessoas caem no engano, né, da comparação e de dizer que cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo, sim, mas existem aquisições que precisam ser feitas, né, em determinadas idades. O que acontece é que muitas vezes a gente peca na observação, como a Alessandra falou. E uma coisa relacionada à descalculia, que eu mencionei agora no comecinho, é que a gente tem muita dificuldade em matemática. O ensino da matemática no Brasil, ele é deficitário. Porque lá na educação fundamental, no ensino fundamental, na educação infantil, os professores, eles não são especialistas, não são professores, que eu digo especialistas, gente, em matemática.
Tá? Não são bacharéis em matemática ou licenciados em matemática, né? São pedagogas que tiveram uma ou duas disciplinas a respeito, né, de aspectos metodológicos do ensino da matemática e que estão dando aula. E o que acontece, né, principalmente o que eu observei aqui na minha cidade, não estou generalizando, se vocês quiserem comentar aí, né, sobre a cidade de vocês, sobre o que acontece, o que vocês conhecem, a realidade de vocês, mas o que acontece é que uma pessoa que tem dificuldade, que não sabe os aspectos matemáticos, né, profundamente ali, e eu digo, não é profundamente ser um Einstein da vida, não, é saber o básico. Mas por que o básico? Por que ensinar o básico? Como o cérebro aprende isso, esse aspecto aqui, como é que o cérebro calcula, como é que o cérebro aprende um número, como é que ele entende quantidade, né? Então, a gente, na educação infantil e no ensino fundamental, os professores, eles não são professores de matemática, são pedagogas, e são pedagogas que tá ali fazendo um monte de coisa, prestando atenção em um monte de coisa, e que muitas vezes já tem dificuldade, porque foi ensinado de uma forma deficitária e passa isso de uma forma deficitária. Então, tem dificuldade em elaborar estratégias, né, importantes, significativas para aquela criança, para o nível de desenvolvimento dela, interessantes para que ela desenvolva os preditores para as habilidades matemáticas, né? Então, fica um pouquinho mais difícil dessa professora entender que há dificuldade de ritmo, a dificuldade de contar dessa criança é uma dificuldade que pode ser o preditor de um transtorno de aprendizagem, principalmente em matemática, porque aqui no Brasil a gente tem dificuldade de matemática, né? Então, existe coisa que hoje eu não sei fazer mais, eu só sabia fazer na escola, né? Então, matriz, função e não sei o que, lá do ensino médio, pode esquecer que eu não sei. Porque a gente tem dificuldade de ordem matemática aqui no Brasil, né? E quando a gente vai passar isso na infância, o que a gente faz? A gente pega o currículo, o que é que tem que fazer, pega uma atividade da internet, coloca lá, vê mais ou menos, coloca no plano e foi. Só que não é assim. A gente precisa entender como é que esse cérebro processa essas informações para a gente poder construir um planejamento, né, denso, consistente, que vá fazer diferença na vida dessa criança. E aí não tem. Por isso essa dificuldade toda e por isso que a descalculia ela é subdiagnosticada. Porque todo mundo tem dificuldade de matemática. Por que o Joãozinho vai ter um negócio diferente? Um probleminha, né? Então, é muito complicado para a gente pensar em descalculia aqui no Brasil, porque a população brasileira em si, no geral, tem dificuldades com matemática, né? E aí a gente precisa pensar que essas dificuldades na descalculia, elas são mais acentuadas, mas as pessoas têm dificuldade em discriminar o que é dificuldade, o que é uma dificuldade persistente de ordem metodológica e o que é um transtorno de fato, né? E aí a gente só consegue identificar quando a criança já tem muitos prejuízos, né? É muito raro a gente identificar sinais precoces de descalculia ou de outros transtornos de aprendizagem na educação infantil, né? Então, existe, mas aí a escola, ela fica esperando o tempo da criança, como a Alessandra falou, e aí não encaminha para os serviços, né, de avaliação, de identificação, por mais que a gente não consiga fechar um diagnóstico na educação infantil, na criança, no pré-escolar, a gente consegue fazer trabalhos interventivos para que essas dificuldades agora consigam ser, né, amenizadas e lá na frente a gente pensar numa avaliação diagnóstica de fato, tá? Deixa eu ver aqui. Aprimorando colocou, justamente, Jussi. Pois é muito complicado, né? A gente vê que a situação das escolas, principalmente do ensino público, deixa muito a desejar em vários aspectos. E principalmente nessas questões das habilidades matemáticas, tá? Vocês querem colaborar, falar alguma coisa, contar um caos? Meu café tá esfriando.
Vamos lá, então vou seguir. Os transtornos de aprendizagem geralmente, né, são mais evidenciados no ensino fundamental 1, nos primeiros anos ali da educação formal da criança. Porque aí é quando começa as provinhas, as avaliações quantitativas, e isso vai se evidenciando mais, tá? A Alessandra colocou, percebi uma dificuldade em minha filha, ela com 5 anos. Mas o diagnóstico só veio com 9, não foi, Alessandra? Eu não lembro exatamente a idade. Mas a gente é percebido, né, algumas dificuldades, mas a escola diz que é assim mesmo, vamos esperar, a criança é muito pequenininha, vamos pro próximo ano, e vai passando e as dificuldades persistem, né? E essas dificuldades, elas se acentuam lá nos primeiros anos da educação, né, do ensino fundamental 1, e aí a criança começa a apresentar dificuldades, né, de lembrar os fatos numéricos, né, por exemplo, 4 mais 2, 6. Aí a criança vai, todo mundo da sala já sabe que 5 mais 5 é 10. Principalmente desses números iguais que a gente começa a entender mais fácil, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. E isso vai ficando automático, né? Vai se automatizando. E aí a criança não precisa mais contar no dedo. E já a criança com descalculia, ela tem dificuldade de lembrar esses fatos. E aí ela fica 2 mais 2, 2, 1, 2, aí se perde, aí conta de novo. Né? Então ela sempre precisa contar novamente os fatos, os números, né, para saber direitinho se aquele número vai ser 4 mesmo, 2 mais 2 vai ser 4 mesmo, tá? A Alessandra colocou aqui, não sabia bem o que era, mas tinha algo errado, a escola não aceitou e eu procurei por conta própria. Hoje mesmo, o diagnóstico tardio, ela está desenrolando bem. Exatamente. As dificuldades, elas são variáveis, né? Sim, foi com 9 anos, porque a escola não aceitava. Pois é, né? Aí a gente arruma umas brigas com as escolas, menininhas, as escolas ficam tudo arretada com a gente, com as psicopedagogas, que a gente começa a fazer algumas incisões, assim, né? Botar ali, dar umas alfinetadinhas e a gente vai delicado, mas a escola não aceita. Aí a gente vai um pouquinho mais incisiva, aí a escola não aceita. Dessa maneira a escola fica com raiva. Mas existem escolas que colaboram, que observam, né? Mas são casos raros. E no caso de Alessandra aí, a escola não aceitava bem e ela acabou procurando por conta própria, né, Alessandra? Então, além da dificuldade de aprender e lembrar dos fatos numéricos, ainda tem esse uso excessivo do material concreto, dos dedinhos, né? Então, tem uma etapa que a gente está no concreto mesmo. A gente vai usar objetos, a gente vai usar o material dourado, a gente vai usar a manipulação, né, concreta para que essa criança aprenda. Mas chega um momento que essa criança ela se prende muito aos palitinhos, às bolinhas, ao concreto, né? E quando não tem, às vezes a professora não deixa, não tem espaço para rabiscar ali na prova, na atividade, ela vai lá e fica ali contando com o dedo excessivamente, né? Então esse uso excessivo dos dedos, essa dificuldade em deixar um pouquinho os materiais concretos de lado para fazer contagem, para fazer as operações matemáticas, são indicadores de transtornos de aprendizagem específico da matemática. Helder colocou aqui, muitas vezes algumas escolas têm essas dificuldades de perceber, acreditando que qualquer deficiência deve ser aparente e acredita nessa questão de que existe o tempo da criança. Além disso, eu acho que é tio Helder, né? Além disso, tio Helder, né? Da deficiência, né? De pensar que só existe deficiência e que precisa ser aparente, né? Ainda tem a dificuldade em aceitar o transtorno, né? Em aceitar
possibilidades, né, de intervenção, de adequações, né? E ainda tem escola que tem dificuldade de aceitar a nomenclatura, né? Diz, não, é um probleminha. Não, isso é coisa da cabeça da mãe. Isso aí, essa psicopedagoga tá inventando, não tem nada disso, tá todo mundo com dificuldade de aprendizagem aqui na escola, de matemática, entende? Então é muito complicado, a gente fica, né, numa saia justa muitas vezes. Vamos lá. Sobre outras dificuldades, né? Dificuldades em lembrar os símbolos matemáticos, principalmente mais e menos, e usá-los. Então, lá no ensino fundamental, a criança que tem descalculia, ela vai apresentar dificuldade em discriminar os símbolos de mais, menos, divisão e subtração. E por que eu falo mais e menos, principalmente? Porque eles são totalmente diferentes, né? Um soma, o outro subtrai. E isso as crianças, elas entendem bem, né? A gente trabalha a primeira adição, porque tem toda a questão neurológica da criança, para depois trabalhar a subtração, né? E aí, a criança, ela tem dificuldade em lembrar que aquele sinal é o sinal que soma, que acrescenta. E o outro sinal é o sinal que subtrai, que tira os objetos, né? Então, tem dificuldade em identificar e em usar esses sinais. Então, quando ela vê ali, ela é aquela criança que sempre pergunta, esse é de mais ou é de menos? Ou então, quando vê a operação lá, a conta já armada, diz, essa continha é de mais ou de menos, tia? Então, a gente precisa ficar de olho aí nessa questão, tá? Geralmente, as crianças têm dificuldade na multiplicação e na divisão, porque são operações um pouco mais complexas, né? A gente exige lá no finalzinho do ensino fundamental 1. Mas as operações de adição e de subtração, a gente precisa ficar de olho, porque as crianças começam a fazer isso com mais facilidade. E aí elas fazem todo momento em casa. Tem 2 laranjas e começa a fazer isso em casa com os brinquedos. Eu tenho 4 brinquedos. Olha só, mamãe, vem cá ver. Eu tenho 4 brinquedos. Eu tenho 4 carrinhos. 2 azuis e 2 amarelos. E aí começa a fazer essas operações. E quando ela entende, né, que é de mais, que é de menos, ela vai falando, vai fazendo isso, né, na vida dela, no cotidiano. E quando a criança tem esse receio, esse afastamento, quando está nessa fase, né, de descobrir o que os sinais fazem, a gente já também fica de olho, tá? Outra coisa é entender a linguagem matemática, né? O mais que, o menos que, o retirar, né? Essa que subtrai, essa que adiciona, né? Entender os conjuntos. Então, é importante a gente ficar de olho aí, tá? Outro sinal na educação, né, no ensino fundamental 1, é a dificuldade de entender o valor posicional dos algarismos. E aí, é aquela criança que ela inverte os números. Tem uma fase de espelhamento, não estou falando de espelhamento nesse posicional, tá? Mas eu vou retomar o espelhamento, porque o espelhamento ele aparece lá na educação infantil. Quando a criança está começando a escrever, a adquirir habilidades motoras para escrever, existe um período em que ela faz espelhamento, que ela espelha as letras e que ela espelha os números. E isso ela vai deixando de fazer conforme ela vai se desenvolvendo, tá? Tem uma fase que ela inverte só os números, já aprendeu que as letras são para um lado adequado, né? E aí ela inverte os números. E aí quando essa criança começa a espelhar persistentemente, principalmente os números, aí a gente precisa também ficar de olho já lá na educação infantil. E se isso persiste no ensino fundamental, aí sim que a gente tem que ficar ligado mesmo, tá? Então, existe sim uma questão de ordem de lateralidade, mas existe de espelhamento, né? E aí a gente fica de olho. Mas existe também uma dificuldade de ordem posicional. Então, a criança ela tem dificuldade de posicionar os algarismos para entender qual é
o número, né? Então, o número 12, a criança vai lá e escreve o 2 primeiro e depois o 1, né? Então, vira 21. E essa dificuldade, né, no posicionamento dos números são também sinais de alerta para a gente ficar ali ligado, né? Então, a criança, você diz 91 e a criança escreve 19. Para ela não estar errado, porque ela não entende, né? Ela tem dificuldade para discriminar a posição dos algarismos, tá? E aí uma dificuldade é entender o zero também, que o zero à direita tem um valor e que o zero à esquerda não tem valor, né? Então essa coisa do zero aí também é bem persistente, tá? Dificuldades, deixa eu ver mais, acho que não. Paula botou linda, obrigada. Dúvidas, vão colocando aqui nos comentários. Como eu falei lá no início, essas dificuldades elas tendem a aumentar. Então, nos outros níveis, na educação fundamental, no ensino fundamental 2, no ensino médio, na graduação, isso vai ficar mais evidente. E se essa criança, né, não tiver intervenções adequadas, se essas dificuldades forem passadas adiante, a tendência é que essa criança tenha ainda mais dificuldade nos próximos níveis, no próximo ano, né? Então, lembra que eu falei da escadinha? Na matemática a gente vai aprendendo por etapas, por escadinha, né? Primeiro a gente aprende a contar, depois a gente aprende a fazer isso, aquilo outro, até chegar lá no ensino médio com aquelas coisas que é um bicho, que tem letra, que tem número, que tem não sei o que, né? E aí, se a gente não aprende, por exemplo, a somar, a gente vai ter dificuldade em multiplicar, porque a multiplicação, ela usa os conhecimentos, né, matemáticos anteriores. A multiplicação usa a soma, a adição, como base para o ensino da multiplicação. Então, se essa criança tem dificuldade em somar, em fazer adição, ela também vai ter dificuldade em multiplicar, né? Se essa criança tem dificuldade em subtrair e entender os conceitos de subtração, ela também vai ter dificuldades lá na divisão. Então, os conteúdos matemáticos, os conceitos matemáticos, ano após ano, eles usam os conhecimentos anteriores para fazer base para o ensino dos próximos conteúdos. Se essa criança tem dificuldade aqui no primeiro ano e essas dificuldades não foram investigadas, essas dificuldades não tiveram intervenções adequadas, a tendência é que no segundo ano ela tenha dificuldade também. E se ela não conseguir superar essas dificuldades no terceiro também. Então, os níveis, né, vão aumentando e a dificuldade vai se tornando cada vez mais evidente e acentuada. E aí a limitação da pessoa também, né, dificulta aquilo ali. Mari colocou aqui, Ju, se consegue se diagnosticar dislexia na primeira infância? Diagnosticar não, Mari. A dislexia, ela tem alguns critérios diagnósticos, né? E aí a gente não deve levar em consideração só a sintomatologia. A gente precisa levar em consideração a estimulação anterior, né? As oportunidades dessa criança, né? Quanto tempo de escolarização formal ela tem e a persistência dos sinais. A gente consegue fazer uma intervenção precoce, tanto de dislexia quanto de descalculia, tá? A gente precisa fazer a identificação precoce dos sinais e aí a gente vai intervindo, né? Aqueles sinais, aquelas dificuldades na educação infantil e na primeira infância, a gente precisa entender, né, que eles são ali fatores de risco, que aquela dificuldade na educação infantil são fatores de risco para a dislexia, são fatores de risco para a descalculia, né? E aí a gente entende que a criança, que existe uma dificuldade persistente, mas aí a gente precisa só consegue levantar a hipótese depois de determinada
de determinado grau de escolaridade, nível de escolaridade, tá? Porque ela precisa ter oportunidades de ensino. Então, na primeira infância, não tem como a gente falar de descalculia e de dislexia, né? De diagnóstico na educação infantil, na primeira infância, porque a criança ainda está aprendendo esses conceitos, né? Mas aí a criança, ela vai se desenvolvendo e a gente vai fazendo, né, a base para o conhecimento do ensino fundamental, né, trabalhando os preditores. Aí, se essa criança tem dificuldade na aquisição, né, dessas habilidades preditoras, é um fator de risco para a gente fazer intervenção precoce para que lá no ensino fundamental, quando ela tiver as oportunidades de ensino, outras questões, outras condições descartadas, aí sim a gente vai pensar na possibilidade de hipótese diagnóstica. Geralmente, a hipótese diagnóstica de descalculia, ela demora um pouquinho mais, e aí porque os prejuízos, eles vão aparecendo lá entre o 4º e o 5º ano, mas vão aparecendo de forma considerável. É quando a professora pensa, meu Deus, será que eu vou reter essa criança? Porque ela apresenta um rendimento muito abaixo. Mas a criança já vem dando sinais lá atrás, né? Então, é importante a gente ficar de olho na primeira infância, sim, mas infelizmente a gente não consegue levantar a hipótese diagnóstica e fechar diagnóstico na primeira infância porque a criança ainda está adquirindo essas habilidades, tá? Esses preditores, né? As habilidades preditoras para leitura e escrita e para as operações matemáticas, tá? E aí, como avaliar? A gente precisa, primeiro, entender as características e entender o desenvolvimento infantil. Depois disso, a gente precisa, né, observar as funções, né, prejudicadas, né? A gente tem ali uma questão de funções executivas importante na descalculia, tá? Então, geralmente, as áreas afetadas numa criança que apresenta hipótese diagnóstica de descalculia é na memória operacional, né, na memória do trabalho e na memória de curto prazo. Principalmente no manuseio dos conhecimentos, né, matemáticos. Atenção dividida, percepção, como já falei antes, coordenação de tempo e de resposta, processamento e planejamento, raciocínio, né, matemático, velocidade de processamento, nomeação dos números. Essa questão do tempo, por exemplo, a criança que apresenta, né, hipótese diagnóstica, que pode apresentar hipótese diagnóstica de dislexia, de descalculia, ela tem dificuldades em aprender as horas, em manusear o tempo, né? A criança não entende 10 minutos, 20 minutos, não entende que meia hora são 30 minutos, tem dificuldade com aqueles conceitos de meia dúzia, quanto é uma dúzia? E aí, entre dezena, dúzia, meia dúzia, aí a criança bota lá 5. Então, tem dificuldades também de ordem assim e de ordem de organização de tempo, tá? Aí, quando a gente tá lá ensinando as horas, a criança tem muita dificuldade, né, em adquirir esses conhecimentos e geralmente é aquela criança que quando quer um relógio digital, porque tá lá as horas daquele jeito, né? Tem dificuldade com os ponteiros. E quando tem o relógio digital, a criança tem dificuldade em entender que 14 horas são 2 horas da tarde, né? Então tem essa dificuldade aí em relação à coordenação do tempo, coordenação e organização do tempo. Então, quando a gente for avaliar, é importante que a gente entenda, né, quais as áreas que a descalculia afeta, para a gente poder avaliar isso aí direitinho, tá? Então, a gente vai avaliar as áreas afetadas. O diagnóstico da descalculia, ele é multiprofissional, né? Envolve outros profissionais.
Geralmente, os profissionais que estão envolvidos no processo diagnóstico de descalculia são os psicopedagogos, os neuropsicólogos e os neuropediatras, os neurologistas. Por quê? Porque o psicopedagogo está ali, né, relacionado com a aprendizagem, a gente trabalha com a aprendizagem de fato. A dificuldade maior é em aprendizagem, o transtorno é um transtorno de aprendizagem e nós, psicopedagogos, fazemos parte da equipe multidisciplinar para pensar no diagnóstico de descalculia, sim, tá? A neuropsicologia, ela entra aí para avaliar as questões relacionadas à cognição, né, as funções executivas também, mas ela trabalha na perspectiva, né, de avaliar outras questões para descartar ou confirmar outras condições. Nós, na psicopedagogia, não podemos fazer teste de inteligência, né? Os testes, a testagem, né? Os protocolos de testagem de inteligência são restritos aos psicólogos. E os neuropsicólogos são os melhores profissionais para fazer esse tipo de testagem, né? Porque tem ali um conhecimento especializado no uso dos testes e das áreas. Então, essa avaliação neuropsicológica, ela é importante porque, às vezes, a criança apresenta questões de ordem intelectual, de desenvolvimento intelectual, e o caso de deficiência intelectual precisa ser descartada e a dificuldade em outras áreas precisa ser descartada para a gente levar em conta, né, as questões relacionadas à descalculia. Então, uma criança que tem deficiência intelectual, a gente não pode caracterizá-la, né, que as dificuldades de ordem matemática são descalculia, são transtorno específico de aprendizagem, porque um dos critérios excludentes para descalculia é a presença, né, de condições intelectuais, né, então de deficiência intelectual. Se há deficiência intelectual, aquela dificuldade de ordem matemática vai ser referente a essa dificuldade, né, essa deficiência intelectual. Então, primeiro, se há outros comportamentos, outras condições, outras dificuldades que o profissional pode pensar numa hipótese diagnóstica de deficiência intelectual, é muito importante que a avaliação neuropsicológica seja feita. Eu gosto de indicar para avaliação neuropsicológica para descartar as hipóteses de deficiência intelectual e de outras questões. E como eu falei antes, uma das minhas condutas quando a criança chega com queixas referentes à aprendizagem é encaminhar para profissionais oftalmologistas e profissionais fonoaudiólogos para descartar condições de processamento auditivo e de acuidade auditiva, acuidade visual. Porque aí a gente já exclui algumas outras condições para poder pensar numa hipótese diagnóstica de um transtorno de aprendizagem, tá? Com a matemática não é diferente. E aí, o neuropediatra ou o neurologista para fazer o diagnóstico de fato, porque aqui no Brasil, quem emite laudo médico é o médico, né? Quem emite laudo é o médico. A gente, na psicopedagogia, não emite laudo. Os psicólogos, eles emitem laudo, né? O laudo psicológico. Existe a possibilidade do diagnóstico psicológico, mas ainda assim, nos casos de descalculia, nós precisamos desse suporte, né, do profissional médico para a gente fechar a hipótese diagnóstica de dislexia, de descalculia, tá? A descalculia, ela não apresenta marcadores biológicos. Então, se você é família, né, de alguém, se você é mãe ou pai, quando a psicopedagogia, a psicologia indica ao profissional neuropediatra ou neurologista, muito provavelmente o neuro vai pedir alguns exames, mas esses exames não são para indicar descalculia. O diagnóstico da descalculia, ele é clínico, né? Ele não tem marcadores biológicos.
há possibilidade do médico pedir, solicitar exames para descartar outras questões. Então, geralmente os médicos pedem exames laboratoriais e exames de imagem, ou um eletroencefalograma, alguma coisa assim, para ver se está tudo bem, porque ele precisa observar a criança ou a pessoa como um todo, tá? Jússi, o diagnóstico pode ser tardio? Pode. Pode haver um adulto que tenha essas dificuldades e que nunca foi avaliado e a hipótese diagnóstica vir tardiamente? Pode. Quais são os profissionais que vão fazer parte dessa equipe no caso de adultos? Psicopedagogos, neuropsicólogos e neurologistas do mesmo jeito, tá? Só que o que acontece é que geralmente os adultos eles recorrem já à psicologia ou à neuropsicologia para fazer direto, né? Porque entende que psicopedagogo é de criança. Mas a psicopedagogia para adultos existe e ela também faz a avaliação dos transtornos de aprendizagem em adultos e faz as indicações, as recomendações e os encaminhamentos adequadamente para essa faixa etária, tá? O psiquiatra também pode fechar o diagnóstico? Não é o mais indicado. Geralmente, em algumas cidades, principalmente em cidades pequenas, acontece essa confusão, né, entre o neurologista e o pediatra. Ou entre o neurologista e o psiquiatra. Mas o mais adequado é que seja um neurologista, tá? Deixa eu ver mais. Jússi, foi confirmado, levei para o médico, fez as avaliações, fez avaliação psicopedagógica, fez avaliação neuropsicológica, fez avaliação com o neurologista, foi confirmada a hipótese de descalculia. Existe medicação? Existe algum remédio? Não existe. Não há medicação, né, exclusiva para transtornos de aprendizagem, exceto, né, se houver comorbidade com TDAH. Aí a medicação que o médico vai passar será para as questões relacionadas ao TDAH, tá bom? Ah, outra coisa que ninguém me perguntou, mas eu já vou falar. O diagnóstico é clínico e o diagnóstico é feito, né, com relação nas testagens referente às áreas afetadas e na correlação, né, das dificuldades da criança com a evolução pedagógica. E aí a gente precisa também estar ali juntinho com a escola, com a professora, para fazer esse diagnóstico da forma mais adequada. E aí que ninguém me perguntou, que eu senti falta hoje das perguntas. Quais são os protocolos que a gente pode usar? Eu não uso protocolos específicos para testagem de descalculia, tá? Eu uso protocolos para avaliar a aprendizagem e avaliar as áreas afetadas, avaliar as funções executivas principalmente. Então, nos casos de descalculia, quando a queixa que chega é referente a dificuldades de aprendizagem e a transtornos específicos, né, de aprendizagem referentes à matemática, eu vou avaliar todas as funções executivas antes para depois a gente ir, de fato, para as questões relacionadas às habilidades matemáticas, tá? Quais são os protocolos que você pode usar? Você pode usar os protocolos de neuropsicológicos, aqueles não restritos do Capovilla, porque ele tem lá, né, dentro da bateria dele, tem uma testagem específica para aritmética. E aí tem um monte de coisa que a gente consegue testar ali, tá bom? Então, atenção, flexibilidade cognitiva, memória, a gente consegue testar lá na bateria do Capovilla, né? E aí a gente tem também uma provinha específica para linguagem e outra, né, uma testagem específica para linguagem e outra para aritmética dentro dessa bateria. E aí pode ser interessante começar por aí, né? Começar
pelas funções executivas, né? Pela avaliação das áreas afetadas, e você, para não ir direto lá na dificuldade da criança, né? Porque se você chegar na primeira sessão, segunda sessão, você coloca lá um monte de número para a criança, já era, vai ter comportamento de fuga, ela não vai querer ficar não, tá? E aí, na hora de avaliar, a gente precisa avaliar essas áreas afetadas, sim, e a gente precisa, quando for usar os conhecimentos específicos de matemática, trazer da forma mais lúdica possível para que essa criança se envolva, se engaje, né? Que ela esteja motivada a fazer aquela atividade. Porque senão não vai dar certo, ela vai correr, vai se esquivar, vai ser muito difícil a gente conseguir que ela participe da atividade, né? O TDE pode ser utilizado porque é específico, né? E aí tem lá primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. É importante a gente, né, fazer a avaliação das habilidades lá. Os protocolos de atenção, os protocolos de memória, de raciocínio lógico, as avaliações qualitativas, né? Então, raciocínio clínico é importante nesse momento porque a gente tem a queixa, né? Pensa na queixa, pensa nas dificuldades que essa criança apresenta, pensa nas áreas afetadas para poder elaborar estratégias, né, de observação qualitativa, que não seja só a testagem, né, que não seja só o protocolo, para que essa criança ela esteja mais livre, que essa habilidade ou essa inabilidade seja observada em situações mais naturais, né, e que essa criança está ali no dia a dia, ela está vivendo, e as habilidades matemáticas interferem no cotidiano da gente, né, da criança. Então, é importante que a gente traga também observações qualitativas, né, e a gente não fique presa ali aos protocolos, tá? Deixa eu ver mais. Jussi, com relação à escola, como é que fica essa questão relacionada à escola? O que fazer depois do diagnóstico? Como é isso? Né? Então, depois da avaliação, você vai fazer lá um relatório bem bonitinho, um relatório baseado em evidência científica, um relatório que tem uma linguagem extremamente clara, e extremamente clara não quer dizer extremamente pobre, tá? Existe uma diferença aí. Quando for construir o relatório, você precisa entender que esse relatório ele vai para a escola, ele vai para a família, ele vai para o médico. E essas pessoas precisam entender o que é que você está falando ali, tá? E aí, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, né, depois da hipótese diagnóstica, na hora que a gente está fazendo, né, a devolutiva, é começar a fazer a psicoeducação desse transtorno de aprendizagem, né? Jussi, o que é isso, essa psicoeducação? A gente mostrar para a família o que afeta, como tratar, quais são as condições, quais são as possíveis intercorrências, possíveis situações que essa criança vai enfrentar. Então, a gente, antes de encaminhar para o médico, antes mesmo de fechar esse diagnóstico, a gente já precisa começar a psicoeducar essa família para as possíveis intervenções, tá? Então, psicoeducação é essencial. Com relação à escola, Jussi, e agora? Meu filho, minha filha foi diagnosticado com descalculia. O que é que eu faço? Primeiro, a gente vai entender que não é deficiência, né? E aí é onde entra o grande X da questão. Algumas escolas, né, entendem que o atendimento educacional especializado é voltado para as pessoas com deficiência. E como os transtornos de aprendizagem não são deficiência, muitas vezes a escola exclui essas crianças. Eu não estou generalizando se você é professora, se você participa da gestão, tá? Mas é o que a gente vive, né, por aqui. E aí essas crianças, elas ficam um pouco marginalizadas no que diz respeito a esse atendimento educacional especializado, porque
não é caracterizado uma deficiência, tá? Mas ainda assim, lá na lei, né, na Lei Brasileira de Inclusão, a gente percebe, né, tem um critério lá, né, que diz assim, que fala sobre as dificuldades específicas de aprendizagem. E aí as dificuldades específicas de aprendizagem, né, a descalculia entra aí nesses aspectos, tá? Então não é deficiência. Muitas escolas entendem o acesso, né, o público da educação especial como as pessoas com deficiência, mas algumas questões que não são deficiência precisam também ter um olhar inclusivo. Inclusão não é só com deficiência, tá? Deixa eu ver mais aqui. E aí a gente entende que a criança com um transtorno específico de aprendizagem, com dislexia, descalculia, desortografia, ela é uma criança com NEE, necessidades educacionais especiais. Então, a gente vai sim trabalhar com adequação de currículo, com adequação de atividade e outras questões, adequações metodológicas, para que essa criança possa se desenvolver, para que essa criança possa evoluir e que ela seja incluída nessa escola. Inclusão não é só colocar para dentro, inclusão é dar, né, oportunidades, as mesmas oportunidades de aprendizagem para as outras. A Alessandra colocou aqui. Em relação à escola, como ficam as atividades, provas e avaliações? Uma prova de cálculo com 10 questões. Na quarta questão já começa choro e cansaço. O que fazer? Então, tem uma questão, Alessandra, que a gente precisa trabalhar com crianças que apresentam descalculia, que é as questões emocionais, né? Essa ansiedade e as questões relacionadas à autoestima. Geralmente, as crianças com transtornos de aprendizagem, ela tem uma autoestima mais rebaixada por conta do baixo rendimento escolar, por conta das comparações, por conta do bullying, né, por conta da própria cobrança e da autopercepção das dificuldades, né? E esse cansaço, esse choro, essa angústia e ansiedade, ela vem antes da prova. Quando começa a semana de prova, essa criança já tá ali ansiosa, nervosa, chorando, porque ela vai precisar fazer a prova de matemática, né? Com relação às adequações, tanto das atividades quanto das provas, da avaliação, né, é muito particular de cada escola. E aí a gente tem, né, porque não tem uma norma específica. Tem a lei nova, né, que saiu, mas eu ainda não estudei sobre ela a fundo. Eu vi algumas questões, a lei que estava falando sobre dislexia e o TDAH, né? Então foi muito veiculado o TDAH. Eu tenho muitas crianças com TDAH e fui ver a parte do TDAH, não estudei profundamente as outras questões, tá? E nem como a gente pode conversar. Se tiver alguém aí que possa ajudar, fiquem à vontade, tá? Então, com relação a isso, não há uma normalização, não há instruções normativas para as escolas sobre as adequações. E aí as escolas vão fazendo o que elas querem, né? As adequações, elas precisam ser feitas de acordo com as habilidades e as dificuldades dessa criança, tá? Então, é muito relativo de cada escola. Eu não tenho como dizer, assim, questões direcionar, porque os direcionamentos, os encaminhamentos, as adequações, elas precisam ser específicas para cada caso, né? Algumas escolas permitem o uso da calculadora, outras não. Algumas escolas fazem a questão do tempo, né? Permitem um tempo extra na realização das provas. Algumas escolas diminuem a quantidade de questões da prova. É muito peculiar as adequações, né? Vamos dizer assim, são muito individuais, são muito personalizadas, porque as adequações elas não podem ser gerais, generalizadas, porque aí não é adequação.
não é inclusão, né? A gente precisa pensar não na patologia ou não na condição educacional daquela criança, daquele indivíduo. A gente precisa pensar nela, nas habilidades, nas dificuldades dessa criança, né? Eu sei que o choro vem, que o cansaço vem, mas é importante a gente lembrar, né, que as adequações elas precisam ser feitas sim, e que a criança com dislexia, com descalculia, com transtornos de aprendizagem, que apesar de não ser deficiência, né, e algumas escolas entenderem que essas crianças não são público da educação especial, a gente precisa entender que existe uma Constituição e existe uma Lei Brasileira de Inclusão que diz que a educação é para todos. E se é para todos, precisa dar oportunidades igualmente a todos, né? Então, lembra lá daquela chargezinha do peixe, do macaco e do elefante. Diz, ganha a prova quem conseguir subir na árvore. Então, o macaco vai ganhar essa prova porque ele sobe na árvore, né? Isso não quer dizer que o peixe é mais ou menos inteligente que o macaco porque ele não conseguiu subir na árvore, né? Então, vamos pensar dessa maneira. As adequações, elas precisam ser personalizadas. Pode ter criança com descalculia na mesma escola, na mesma turma, duas crianças que precisem de adequações totalmente diferentes. Porque as habilidades e as dificuldades de cada uma são diferentes. O jeito que o transtorno afeta cada área é diferente, tá? Aí a gente precisa pensar sempre naquela criança e não na condição dela. Se a gente coloca a criança dentro de uma caixinha, a caixinha da descalculia, a caixinha da dislexia, a caixinha do TDAH, a gente priva a criança de oportunidades e a gente não está incluindo, a gente está excluindo, tá? Então, vamos ficar atentos aí às escolas com relação a essas questões, tá? Deixa eu ver mais. Tá, Jússi, já entendi tudo isso. E agora, o que a gente vai fazer? Como é o próximo passo? Os próximos passos são pensar no acompanhamento psicopedagógico. A criança com transtornos de aprendizagem precisa de acompanhamento psicopedagógico. E aí, muitas vezes, essas crianças, esse passo tão importante é negligenciado. As famílias fazem a avaliação, vão para outros profissionais, descobrem tudo isso e depois vão embora. É importante que nós, psicopedagogas, psicopedagogos, eduquemos os nossos clientes, os nossos pacientes com relação à necessidade do acompanhamento nesses casos. A gente precisa psicoeducar com relação à condição, mas psicoeducar também em relação às próximas etapas, os próximos procedimentos, o que é que deve ser feito. E o acompanhamento psicopedagógico vai ser feito, as intervenções, e aí a gente vai sentar para planejar tudo bonitinho, de acordo com a necessidade do sujeito, e não é porque ele tem descalculia ou não, para poder estimular as áreas afetadas e pensar na possibilidade, da estimulação lá na área específica da matemática, A gente primeiro vai trabalhar as áreas afetadas para depois pensar em trabalhar com a letra, com o número, com o que seja a dificuldade dessa criança, tá? No caso da descalculia, a questão dos números e o manuseio, das questões matemáticas. Além do acompanhamento psicopedagógico, é importante que a gente tenha um apoio pedagógico, que a escola se movimente para incluir essa criança, que seja feitas adequações, que essa criança seja vista do jeito que ela é, o que é que ela traz, o que é que ela consegue fazer, o que ela não consegue, ela é boa em quê? Então, é importante que a escola dê esse suporte pedagógico também, E essa pessoa, esse sujeito, essa criança, pode ter uma vida completamente normal, porque não é uma deficiência, O transtorno específico da aprendizagem da matemática vai acompanhar esse sujeito pelo resto da vida, porque
Não é doença, não tem cura, é um transtorno, apesar de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, né, infantil, que acontece lá na infância, né, começa essas dificuldades a serem apresentadas na infância, elas percorrem toda a vida do sujeito, acompanham o sujeito, né, durante a vida laboral, durante a faculdade, e as intervenções precisam ser feitas para que, se as habilidades matemáticas forem exigidas, que essa pessoa não tenha tantas dificuldades assim, tá? Mas ela consegue desempenhar os papéis sociais, ela consegue aprender outras coisas, conseguem trabalhar e funcionar normalmente, tá? As habilidades, as dificuldades são específicas, né? Lembrem. Eu vou trazer um livro aqui eu não sei se ele vende nas livrarias. A editora é a livraria Saraiva. Eu ganhei de uma amiga esse livro para educação infantil, uma amiga professora que desistiu de ser professora, na verdade uma amiga pedagoga, e esse livro aqui é de venda proibida, mas procurem o nome para ver se vocês conseguem encontrar para comprar, que ele é muito bom. Esse aqui, ó, Matemática no Dia a Dia da Educação Infantil. Vocês estão vendo espelhado ou não? Não sei. Matemática no Dia a Dia da Educação Infantil. E aí, ele traz estratégias de como trabalhar na educação infantil, de trabalhar com dobraduras. E aí vai lá, percepção escrita de área, questões relacionadas às questões motoras, planejamento, né? Como é que a criança vai se planejar para fazer uma casa com dobraduras, né? Seguir regras, seguir instruções. Cadê mais? Trabalhar com jogos. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho. Com massinha de modelar. Eu gosto de livro que tem figura, que tem exemplo. Para trabalhar questões relacionadas ao tempo, fevereiro, abril. Eu achei super interessante. Né? Tem questões relacionadas aqui à organização dos materiais, ponto de ônibus. Eu achei o máximo esse livro. Com música. E aí ele vem discriminando certinho, como é que faz o jogo do ponto de ônibus e tudo mais. Então, começar com a estimulação das habilidades matemáticas na educação infantil é super importante. E a gente precisa ter estratégias adequadas, né? E aí é o que vai sinalizar ou não que essa criança tem alguma possibilidade, né? Apresenta algum risco, algum sinal de alerta para os transtornos de aprendizagem, né? Então é importante, calendário, como trabalhar com calendário, como trabalhar com tempo. Aí aqui ele fala de trabalhar os aniversários, para pessoa, né, para criança entender os aniversários, os aniversariantes do mês, o aniversariante do dia, que dia é hoje. Eu achei super interessante. Trabalhar aqui, com questões de ordem temporal, de ordem cronológica, no caso, de trabalhar com varalzinho, de trabalhar com atividades que façam, né, a ordem cronológica, rotina. Achei o máximo. Deixa eu ver aqui qual o nome do livro. O nome do livro é Matemática no Dia a Dia da Educação Infantil. Rodas, cantos, brincadeiras e histórias. Eu vou deixar depois nos stories, tá bom? A fotinha para vocês pesquisarem. Eu achei o máximo. Achei ele muito bom. Aí aqui, de percepção visual. Ovo frito, chapéu visto de cima ou um pneu? E aí a gente trabalha imaginação, percepção visual, trabalha um monte de coisa.
Ele dá aqui dicas para usar os livros infantis, as histórias infantis na exploração dessas noções matemáticas, os aspectos relacionados ao planejamento, né, das atividades matemáticas, como é que a criança pode planejar as ações, né, e pensar e ter um raciocínio matemático. Deixa eu ver mais aqui. Aquela brincadeira, ó, serra, serra, serrador. E aí dá para trabalhar com brincadeira. Júcia, esse livro aqui é o dia a dia da educação infantil, falou a sala de aula. Fala. Eu sou psicopedagoga, não tô na sala de aula, eu tô na clínica. Como é que eu faço? Adapte. Aí você vai usar lá a sua flexibilidade cognitiva, vamos usar lá as funções executivas para entender os conteúdos e adaptar, né, para a nossa realidade. Educação infantil, ela não é só na escola, acho que a gente que trabalha com pré-escolares, a gente também trabalha com educação infantil, e aí a gente pode transformar os conceitos que tem aqui nesse livro, que são para a sala de aula, para o consultório, inclusive para avaliar qualitativamente essas crianças com brincadeira, com literatura, com jogo e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Palminhas, obrigada de nada. Deixa eu ver aqui. Tássio colocou aqui. Matemática no dia a dia, né? O nome tem na estante virtual, ó. Veja se tem. Pensei que você já tinha conferido. Vejam se tem na estante virtual, porque esse livro aqui é um livro de 2013. Aí, né, tem aquela coisa, justo 2013, já vai fazer 10 anos, mas procurem, porque se tiver baratinho na estante virtual, né, que lá tem alguns livros antigos, a gente consegue encontrar, para ter ideia de outras coisas, tá? Se eu encontrar, esse livro é um livro que eu indiquei porque é um livro que eu tenho. Se eu encontrar outros livros, eu coloco os prints ou então os links para vocês acharem, tá bom? A Ilha colocou, amei esse livro, já vou procurar. Alessandra, já vou procurar também. Muito bem. Gente, alguma dúvida, algum questionamento, sugestão, posicionamento, comentário sobre a live de hoje? Farnelli, sempre maravilhosa tuas aulas. Menina, não é aula não. Eu como professora sou chata, sou exigente, sou técnica, porque a gente precisa ser um pouquinho mais científico nas aulas, né? Mas muito obrigada, muito obrigada. Laís, amei a live. Obrigada, Laís. Gente, quem chegou depois, a live vai ficar salva. A gente sobe a live no YouTube e nas plataformas de áudio, tá? Então, no Spotify, no Deezer, em outras plataformas que têm acesso à música, a podcasts, tá tudo lá, tá? Ainda não vai estar hoje, mas ainda na próxima semana a gente consegue subir, tá bom? Quem chegou agora, quem é seguidor novo, todo sábado a gente tem esse quadro Café com Psico, às 8h08 da manhã, pra gente conversar sobre psicopedagogia e sobre temas importantes, relevantes e necessários para nossa atuação, tá bom? Ana, excelente como sempre. Obrigada por trazer conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Laís me esclareceu muitas dúvidas. Obrigada. Alessandra, live mais que perfeita. Aprimorando. Sempre ótimo café com psico. Sucesso sempre. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Minha gente, vamos tirar o print, né? Porque eu sempre esqueço do print para poder postar depois. Vamos lá. 5 segundinhos para o print. Pronto. Nunca sei. Semana que vem tô por aqui de novo. Tenho convidada esse mês, tem uma convidada super especial, que a gente vai colocar o cronograma certinho do mês. Agora, nessa semana passou correndo, eu nem lembrei de falar antes, eu nem sabia que ontem era sexta. Do nada, meu Deus, é sexta, amanhã tem café com psico. Esqueci de dizer o tema do café com psico, nem abrir caixinha nem nada. Então eu vou me organizar para já adiantar, né, divulgar os outros temas. Esse mês a gente tem uma convidada, dia 22.
e os outros eu vou fazer sozinha, tá? E me deem sugestões, vão no meu direct, Jus, fala sobre isso. Tragam questões polêmicas que a gente vai conversando por aqui. Me deem sugestões de convidados, de pessoas específicas ou de profissionais, né? Traz um TO, traz um não sei o que aí eu vou atrás de conseguir as pessoas para conversar com a gente, tá? Tassi colocou, quem não assistiu aos outros episódios vão para o YouTube ou para as plataformas de áudio, que tem um link na bio. Todos os links estão na bio, tá? E tem também um grupo no Telegram que eu compartilho artigos, nome de livro e todas essas coisas lá no Telegram também, tá? Pode ser que eu deixe lá a foto do livro para vocês pesquisarem, tá bom? Quem quiser se inscrever, quem quiser entrar lá para ficar antenada, né, para receber os materiais, tem um link na bio também do Telegram, tá bom? Karine colocou, só agora consegui comentar, não sei o que houve aqui no celular. Ai, que pena, Karine. Se tiver alguma dúvida sobre descalculia, pode me mandar no privado, tá bom, meu amor? Gente, então, vou ficando por aqui. Hoje o sábado vai ser de trabalho, tem muita coisa para fazer. Vou descansar só no fim do dia. E aí, qualquer coisa, estou por aqui. Vão falando comigo por aqui, tá bom? Um cheiro e até o próximo sábado.